Olá, espero que todos estejam bem. A leitura de hoje, dessa mensagem do nosso culto, está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Fique à vontade para você ler comigo na sua Bíblia ou apenas acompanhar a minha leitura. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram os barcos a ponto de quase irem a pique. Interessante. Eu vi uma palestra no YouTube que era, na verdade, um discurso de um ator americano, Denzel Washington. Ele estava fazendo um discurso de uma colação de grau de uma faculdade, imagino eu que americana, e um dos trechos desse discurso ele cita o seguinte, que movimento não significa progresso. Guardem bem isso, movimento não significa progresso. Interessante isso. Guardem bem esses dizeres dele, é bem interessante. Certa vez eu fui pescar em alto mar. Eu era acostumado a pescar em pesqueiros e achava que dominava o assunto por causa disso. E a minha pescaria começou quando eu precisei comprar uma vara de pesca de verdade, para aquele tipo de pescaria que eu não tinha. Comprei uma vara, reunimos algumas pessoas, alugamos um barco e fomos. Quando chegamos no barco, eu subi nele e ele mesmo parado, antes de entrar em alto mar, ele parado, mas balançando, eu percebi que eu não era um pescador de verdade, que eu não dominava nada do assunto. E quando ele começou a andar, a navegar e atravessar a arrebentação, eu tive a certeza que eu não era um pescador de verdade. E nós seguimos. Segundo o barqueiro que nos conduziu, iríamos navegar em torno de 30 quilômetros até chegar ao ponto de pesca que onde iríamos aportar, acho que essa é a palavra, para fazer nossa pescaria. E para complicar um pouco a minha carreira de pescador, era uma pesca noturna. Iríamos passar a noite toda pescando. Chegamos no ponto de pesca, o barco parado, ele balançava que nem uma montanha russa. Eu acompanhando, mal eu parava em pé. E depois de umas 2 horas ali de pescaria, o barqueiro veio com a seguinte notícia, que era a hora de jantar. Imaginem vocês que em alto mar, o barco parecendo
montanha-russa, cheiro de óleo do barco, cheiro de iscas, que eram sardinhas e camarões. Algumas pessoas já estavam na minha frente no que diz respeito a passar mal, e ele veio com essa notícia que era a hora do nosso jantar. Eu resolvi descer num lugar que eles chamam de UTI, fica na parte de baixo do barco. Quando eu deitei lá um pouco para ver se passava o meu mal-estar, eu percebi que aquele lugar o barco dava a impressão que balançava mais, porque ele era mais próximo da água. Eu subi de volta. Ao final daquela noite, eu contabilizei minha pescaria e havia pegado um peixe, descoberto que eu não era um pescador de verdade e que aquela tinha sido a noite mais longa da minha vida. Essa é a verdade. Eu imagino que a vida de um pescador profissional que vive de pesca não é fácil. Eu pude aprender isso na prática. Não é fácil. Imagino tanto de intempéries que uma noite de pesca pode oferecer, como por exemplo uma tempestade, uma chuva forte, um barco quebrar. Mas acho que nada é tão ruim para um pescador profissional que o fato de não pegar nada na sua pescaria. Afinal de contas, eles vivem daquilo, eles vivem da pesca, eles necessitam do peixe para sobreviver. E Pedro e sua equipe, nessa noite do texto que eu acabei de ler, eles não pegaram nada, nem a mistura. Eu imagino o tamanho da frustração que esses homens estavam. E deveriam estar exaustos, porque uma noite de pesca não é fácil. Eles, além de tudo, eles deveriam descansar, porque naquele dia mesmo eles tinham que voltar ao mar para tentar tirar o prejuízo, para tentar levar o pão para a mesa deles. E eis que veio Jesus e diz: lança novamente a rede. Meio que parecendo uma ordenança, mas não era uma ordenança, era faz isso. O tipo da frase que não é uma ordenança, uma ordem, sim, faz isso. Vai lá que dessa vez vai dar certo. E Pedro, ele cita ali que ele está muito cansado, ele está exausto, mas ele vai fazer. Ele acredita que naquele momento vai dar certo e ele vai lá e faz. E o resultado foi uma pescaria além do que eles imaginavam, no quesito fartura. Eles não se deram conta que quem deu aquela ordem, aliás, eles fizeram porque acreditaram, mas o nível de crença talvez não foi considerado que quem deu aquela ordem foi o inventor céus, terra e mares. Quem inventou o peixe estava ali com eles e falou para eles fazerem de novo. Aconteceu isso com você já, né? Tenho certeza que já. Que você esperava uma coisa há muito tempo
e de repente você vê o desfecho dela. Você estava exausto, estava cansado, não aguentava mais. E de repente deu certo. Deu certo porque tinha que ser naquela hora. Se ainda não deu certo, porque não é para ser agora. E nada melhor do que o inventor de tudo para saber direcionar a hora que as coisas devem acontecer. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, as suas ordens é que vão dar o aval das coisas que precisam acontecer em nossas vidas. Basta a gente crer. Basta a gente ficar atento para ouvir a voz dele e entender qual é o momento certo. Essas 2 semanas foram bem diferentes, bem atípicas na minha vida e da Monique também. A semana retrasada nós estávamos em Minas Gerais e minha irmã me ligou bem quando nós chegamos na sexta-feira, falando que a minha avó havia morrido. Ela já estava bem debilitada há 100 anos e fazia muito tempo que ela estava acamada. Não muito tempo, mas algum tempo que ela estava acamada. Mas a minha avó, ela já estava morrendo fazia muito tempo. Desde quando eu era criança, eu me lembro que ela reclamava de dores, reclamava de que ia morrer, falava que ia morrer logo, que o fim dela estava próximo. E ela tinha uma excelente saúde, até que chegou o dia dela. Na quarta-feira, agora, recebemos a notícia que a tia da Monique morreu. 54 anos, foi diagnosticada com Covid, foram 14 dias e seu pulmão foi se deteriorando ao ponto de parar de funcionar. Entenda que nós temos controle de pouquíssimas coisas ou quase nada. E a única coisa que nós temos controle é das nossas escolhas, o que vamos fazer, o que vamos acreditar, o que vamos seguir. Não é verdade? A minha avó usou os dias dela para se queixar, para condenar ela mesma à morte. A tia da Monique gostava da vida, queria estar perto da família, cuidar de todo mundo. Existe um paradoxo de escolhas entre elas. E uma das pouquíssimas coisas que nós temos a oportunidade de fazer e controlar são as nossas escolhas. Por isso que na minha mensagem de hoje vai para que façamos a escolha certa. E que a escolha certa seja ouvir Jesus, seja ouvir a palavra de Deus, seja ouvir sempre o que Deus tem para dizer para a gente. Ele está todo o tempo falando conosco. Pode ser que não da mesma forma que eu estou falando com você agora, através de um vídeo, ou através de uma mensagem do WhatsApp, ou através de uma mensagem em alguma rede social. Pode ser que não dessa forma, mas ele está o tempo todo falando com a gente.
E se ouvirmos o que Ele tem para nos dizer, pode ser que a nossa situação se reverta, a nossa vida mude, a nossa condição atual seja diferente do que está sendo, aquilo que você está esperando há muito tempo aconteça, mas é necessário estar com os ouvidos e o coração bem atento para aquilo que o Senhor tem para nos falar, sempre, porque Ele sempre vai falar com o seu povo, com a sua família. Ele sempre vai direcionar. Enquanto passarmos os nossos dias aqui na terra, sejam eles longos como o da minha avó, ou não tão longos como o da tia da Monique, o Senhor vai estar falando conosco, vai estar nos guiando, vai estar nos conduzindo, vai estar nos dando a direção do que temos que fazer. E provavelmente ao final de uma noite de cansaço, de estresse extremo, de um dia de espera, de frustração, pode ser que venha aquilo que você tanto esperava. Talvez, pode ser que não venha exatamente como você esperava, mas eu acredito que vai vir como deve ser, como o Senhor preparou para nós, para mim, para você. Eu espero que os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração e o meu coração esteja atento para aquilo que o Senhor tem para dizer. Que os seus dias, sejam eles longos ou curtos, sejam para ouvir o Senhor, para dar atenção para aquilo que Ele tem para dizer e para viver as bênçãos que Ele tem separado para nós. Deus te abençoe, uma ótima semana e até breve.